Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa daquelas conversas que são, sabe, essenciais, mas ao mesmo tempo um pouco incômodas. Sim, A gente vai falar sobre as rachaduras, as divisões internas do movimento feminista, usando como nosso guia o livro genial da Bell Hooks, O Feminismo é para Todo Mundo. que é um livro incrível. A grande promessa do feminismo sempre foi a sororidade, né? Aquela irmandade entre mulheres. Sempre. Mas aí a Hooks chega e pergunta: que irmandade é essa se ela não funciona para todo mundo? E essa é a pergunta-chave, né? Porque, para Bell Hooks, o feminismo não é um clube de amigas, assim, um grupo de apoio. É um movimento político muito sério. Exata. E para isso, a gente tem que partir da definição que ela repete o livro inteiro e que vai ser nossa bússola aqui. Qual é? Feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, a exploração sexista e a opressão. Ponto final. Sem essa base, assim, tudo desmorona. Perfeito. E é olhando para essa definição que a gente entende por que ela se dedica tanto a investigar o que enfraquece o movimento por dentro. Exato. É como se ela fosse uma detetive, sabe? Procurando as pistas de por que a promessa da sororidade universal tantas vezes falhou. Sim. E ela encontra 3 suspeitos principais, que são os pilares da nossa conversa, baseados nos capítulos 7, 9 e 10 do livro. A luta de classes, a armadilha do trabalho e, o mais explosivo de todos, a intersecção entre raça e gênero. Uhum. A nossa missão aqui é entender como essas forças dividem as mulheres e o que o feminismo visionário da Hooks propõe para a gente finalmente colar esses cacos. E essa investigação é crucial, porque essas divisões não são teóricas, elas acontecem na vida real, todo dia. Com certeza. São nessas batalhas que a promessa de um feminismo para todo mundo ou se prova verdadeira ou se revela uma farsa. Se o objetivo é acabar com a opressão, como a definição diz, não dá para fingir que não existe opressão dentro do próprio movimento. É uma questão de coerência, né? Totalmente. Perfeito. Então vamos para a primeira pista que a Hooks encontra, que já chega dando um soco no estômago de muita gente. A classe social. Essa é forte. Ela joga uma bomba logo no início apontando que o feminismo que ficou famoso, o da grande mídia, era na verdade a pauta de um grupo minúsculo. Sim, um grupo bem específico. Mulheres, brancas, ricas e com diploma universitário. E o exemplo que ela usa para isso é brilhante e demolidor. Ela pega o livro A Mística Feminina, da Betty Friedan, que é um marco do feminismo. Um clássico. Friedan descrevia a vida no subúrbio, o confinamento no lar, como uma prisão confortável. Certo. E aí a Hooks, com a perspectiva dela de mulher negra da classe trabalhadora, olha para isso e diz: opa, peraí. Exato. Para a mãe dela, para as mulheres da comunidade dela, que, sabe, ralavam em empregos super duros, mal pagos. Poder ficar em casa cuidando dos filhos não era uma prisão de jeito nenhum. Era o sonho. Era um luxo, um sonho de liberdade que elas não podiam alcançar. É aqui que a gente vê a primeira grande fratura, né? A palavra liberdade significava coisas completamente opostas para mulheres de classes diferentes. Exatamente. O que para um grupo era opressão, para o outro era um objetivo de vida. E isso já mostra logo de cara que não existiu uma experiência universal da mulher. Não mesmo. E é nesse ponto que a Hooks introduz uma distinção que é a chave de tudo. A diferença entre o feminismo reformista e o feminismo revolucionário, ou visionário, como ela chama. Certo. E qual a diferença básica? O feminismo reformista, que era o desse grupo privilegiado, não queria mudar o sistema. Não. Ele queria igualdade para as mulheres dentro do sistema capitalista patriarcal que já existia. O objetivo era simples: ter o mesmo poder, o mesmo salário, os mesmos privilégios que os homens da sua própria classe. Ou seja, a briga era por um pedaço maior do bolo, não por uma receita de bolo completamente nova. Perfeito, é isso. Já o feminismo revolucionário, que é o que a Hooks defende, diz que isso não é suficiente. Não adianta. Não adianta só colocar umas mulheres em cargos de poder se a estrutura que gerou opressão continua lá, intacta. O feminismo revolucionário quer transformar a sociedade pela raiz, para acabar com o patriarcado e com a exploração de classe ao mesmo tempo. E a crítica da Hooks é que o feminismo reformista, na prática, acabou virando uma ferramenta para algumas mulheres subirem na vida, mas... Às custas de outras. Exatamente.
Para a mulher branca, rica, se libertar do trabalho doméstico e ir para o mercado de trabalho, ela precisou contratar outra mulher. Geralmente não branca e pobre. Isso. Para limpar a casa e cuidar dos filhos dela por um salário baixíssimo. Isso não é uma traição direta à ideia de sororidade. É a definição da traição. Elas não questionaram a estrutura de exploração, elas só mudaram de lugar dentro dela. Sim. Saíram da posição de oprimidas em casa para de opressoras de outras mulheres. Na prática, para conseguir a sua liberdade, elas se aliaram à lógica do patriarcado e do capitalismo, sabe? Total. Aceitando que a subordinação de outras mulheres era, necessária para sua própria ascensão. E essa divisão não era só sobre dinheiro. A Hooks usa uma citação da Rita Mae Brown que eu achei fantástica. Qual? A classe envolve seu comportamento, seus pressupostos básicos, como você é ensinado a se comportar. Isso devia criar um climão nos primeiros grupos feministas, não? Um climão é pouco. Eram atritos constantes. Imagino. Mulheres de classe trabalhadora chegavam exaustas, falando de problema concreto, tipo creche, salário. Certo. Enquanto mulheres mais privilegiadas queriam discutir teoria, realização pessoal. As prioridades, a linguagem, o jeito de ver o mundo, tudo era diferente. A classe é uma cultura, então? É uma cultura. E ignorar isso, como o feminismo inicial fez, foi um erro estratégico gigantesco. E como ela vê as consequências disso hoje em dia? Ela aponta para a feminização da pobreza. Ela critica duramente a falta de um protesto feminista massivo, organizado, contra as políticas que desmontaram a assistência social nos Estados Unidos, por exemplo. Entendi. Para Hooks, no momento em que a lealdade de classe se tornou mais forte que a solidariedade de gênero, o movimento perdeu a alma. É uma crítica dura. Muito. Quando as mulheres no topo se preocupam mais em manter seus privilégios do que em lutar pelas mulheres na base, o feminismo vira só um lifestyle para as ricas e não um movimento de transformação social. E essa dinâmica de uma mulher subindo na vida às custas de outra não fica só no espaço doméstico, né? De jeito nenhum. Hooks mostra como isso explode de vez quando o assunto é o mercado de trabalho. Havia essa ideia, quase um mantra feminista, de que o trabalho fora de casa era a passagem para a liberdade. Sim. Mas a Hooks, de novo, joga um balde de água fria nessa fantasia. Total. Vindo de uma família onde as mulheres sempre trabalharam e em trabalhos muito duros, ela achava essa ideia quase uma piada. Imagino. Ela dizia que, para a maioria das mulheres, um trabalho de baixo salário não as libertava da dominação masculina. Pelo contrário. Prendia mais. Muitas vezes as prendia ainda mais. Elas continuavam sendo subordinadas aos maridos em casa e agora também a um chefe, geralmente homem, no trabalho. E o pior, a jornada de trabalho em casa não desaparecia. Não. Ela apenas se somava à jornada fora. Então, a tal libertação virou uma jornada dupla. Nino. Certo. O que ela defende é que a chave para a liberdade não é o trabalho em si, mas a autossuficiência econômica. Ah, entendi. E existe um abismo gigantesco entre ter um emprego precário que mal paga as contas e ter uma carreira que te dá independência financeira real, poder de escolha, a opção de sair de um relacionamento abusivo, por exemplo. Faz todo sentido. Uma coisa é ser uma executiva com um salário alto, outra é ser uma faxineira ganhando um salário mínimo. Ambas trabalham, mas a libertação... A realidade da libertação delas é completamente diferente. Precisamente. E ela chega a dar dados sobre isso? Sim, ela reconhece que a luta por igualdade salarial foi uma bandeira feminista importantíssima. Mas ela também é realista e mostra os dados do livro da época de que as mulheres ainda ganhavam, em média, 73 centavos para cada dólar que um homem recebia. Nossa. A luta avançou, mas a disparidade continuou brutal, mostrando que só entrar no mercado não resolvia tudo. E tem um lado psicológico que ela também não ignora. Ela admite que, sim, o trabalho trouxe benefícios. Claro. Aumentou a autoestima de muitas mulheres, tirou elas do isolamento de casa, deu um senso de comunidade. Mas a frustração também veio a cavalo. A mulher olhava para a vida dela e pensava, ok, eu lutei para isso, para agora ter 2 turnos de trabalho, um pago e um não pago, e continuar exausta e sem tempo para mim. A promessa não se cumpriu como esperado. E se a gente conectar isso a um quadro maior, a análise dela fica ainda mais afiada. Como assim?
A Hooks argumenta que não foi só o feminismo que empurrou as mulheres para o trabalho. Teve mais coisa. Foi, e talvez principalmente o capitalismo consumista. A partir de um certo ponto, uma única renda familiar já não era suficiente para sustentar o padrão de vida que a publicidade vendia como o ideal. As famílias precisavam de 2 salários. Exatamente. O feminismo, nesse ponto, deu a justificativa ideológica à narrativa da libertação, mas o motor econômico já estava a todo vapor. Ok, o diagnóstico é duro, mas a Hooks não fica só na crítica, né? Ela é uma pensadora visionária. O que ela propõe para sair dessa sinuca de bico do trabalho? A visão dela é radicalmente transformadora. Ela não quer só consertar o sistema, ela quer outro. Certo. Ela fala, por exemplo, em repensar completamente o que é trabalho, sugere propostas como programas de trabalho compartilhado, onde casais poderiam dividir um único emprego, Interessante. ou até mesmo salários subsidiados pelo Estado para quem escolhe ficar em casa cuidando dos filhos, seja o homem ou a mulher. Isso soa bem. Utópico, talvez. Especialmente hoje em dia. Pode soar. Mas a questão para ela não é se é fácil, é se é justo. Entendi. O argumento dela é que a sociedade como um todo se beneficia do trabalho de cuidado, criar filhos, cuidar dos idosos, mas se recusa a remunerá-lo. Para ela, valorizar financeiramente esse trabalho não é um custo, é um investimento numa sociedade mais saudável. A ideia não é só dar às mulheres os mesmos empregos estressantes que os homens têm. Exato. É criar um sistema que valorize todas as formas de contribuição humana. É uma mudança de paradigma. Entendi. É sair do reformismo e ir para a revolução. E isso nos leva à terceira e talvez mais explosiva fratura que ela analisa: a raça. Ah, essa é. Ela é categórica. Nada, absolutamente nada mudou mais o feminismo do que a porrada que veio da crítica das mulheres não brancas. Sem dúvida. Aqui o tom dela fica ainda mais sério. Ela argumenta que as mulheres brancas no início do movimento fizeram uma escolha muito consciente e estratégica de apagar a questão racial para poder focar no gênero. Elas criaram um mito, então. O mito da opressão universal da mulher. Como se o fato de ser mulher unisse a todas nós na mesma experiência. O que, como a gente já viu na questão de classe, é uma mentira. Essa sororidade vendida era, na prática... Uma sororidade só para brancas. E qual o contexto histórico disso? De onde vinham essas mulheres? Muitas delas eram veteranas do movimento pelos direitos civis, da luta contra o racismo. O que torna tudo ainda mais irônico, né? Muito. Lá, elas viram com os próprios olhos o poder brutal da hierarquia racial. Mas, segundo a Hooks, quando elas foram criar o seu próprio movimento, o feminista, elas convenientemente esqueceram o que aprenderam. Pegaram a estrutura, mas esvaziaram o conteúdo. Exatamente. Pegaram a estrutura da luta antirracista, mas esvaziaram-na da questão racial para colocar o gênero no centro de tudo. E ao fazer isso, criaram essa visão de uma irmandade que fingia que o poder racial não existia entre as próprias irmãs. Exato. Uma mulher branca e uma mulher negra eram tratadas na teoria como iguais na opressão, ignorando que a mulher branca podia ser, e muitas vezes era, a patroa que explorava a mulher negra. Exatamente. Era uma sororidade utópica e, francamente, hipócrita. Uma irmandade que só funcionava se todo mundo fingisse que o racismo não existia dentro da sala. E quem pagava o preço, claro. Eram as mulheres não brancas, que tinham suas experiências, suas pautas específicas, como a esterilização forçada, a violência policial, constantemente ignoradas ou consideradas secundárias. E qual foi o ponto de virada? Como essa bolha estourou? Segundo a Hooks, a virada veio com uma nova geração de pensadoras negras e não brancas, incluindo ela mesma, que simplesmente se recusaram a continuar invisíveis. Certo. E aqui ela conta um detalhe pessoal que é muito poderoso. Ela começou a escrever o primeiro livro dela, Eu e Não Sou Uma Mulher, com apenas 19 anos. 19 anos. 19. Ela conta que era a única mulher negra nas aulas de estudos feministas na faculdade e via sua realidade ser completamente apagada das teorias que eram ensinadas. Uau. Foi essa dor, essa raiva do apagamento que a moveu a escrever e a conectar o que nunca deveria ter sido separado, raça e gênero. É incrível pensar nisso. Uma garota de 19 anos, sentada numa sala de aula, sentindo na pele que a teoria estava errada. Sim. E decidindo reescrever essa teoria. Isso dá a dimensão da urgência que ela sentia.
Totalmente. E o ponto central que ela defende é que essa crítica feroz, essa exigência de falar sobre racismo, não destruiu o feminismo, como muitas feministas brancas temiam na época. Pelo contrário, então. Pelo contrário, salvou o feminismo de si mesmo. Forçou o movimento a sair da negação, a abandonar a base frágil de uma solidariedade de fachada e a começar a construir alianças mais honestas. Ainda que mais difíceis, né? Mais difíceis e mais dolorosas, mais reais. Então, na prática, o que a Hooks diz que precisa acontecer para que essa sororidade entre mulheres brancas e não brancas seja real hoje? A conclusão dela é direta, sem rodeios e desconfortável. Pode falar. Não pode existir sororidade verdadeira enquanto as mulheres brancas não abrirem mão da supremacia branca. Forte. Isso não é só sobre ser contra o racismo de forma abstrata. É sobre desaprender ativamente os privilégios, as atitudes, os comportamentos e os modos de pensar que sustentam essa hierarquia. É um trabalho ativo. O grande desafio, segundo ela, é tirar essa discussão da academia e trazê-la para o café, para a reunião de trabalho, para as relações cotidianas. É transformar a teoria em prática. Uau! Bom, resumindo a nossa conversa, fica muito claro que para Bell Hooks, classe, trabalho e raça não são tópicos extras no feminismo. De jeito nenhum. Não são um apêndice. Elas são o centro do problema. São as feridas abertas que o movimento precisa encarar se quiser realmente ser para todo mundo. E amarrando tudo, a gente vê a genialidade da visão interseccional dela. A exploração de classe está amarrada na supremacia branca e as duas se manifestam na forma como o trabalho é organizado e em quem sofre mais dentro de casa. É um sistema único. É um sistema único e interligado. Um feminismo que mexe só numa pecinha, sem entender o motor que move todas elas, está fadado ao fracasso. Vai ser sempre reformista. Vai, no máximo, reformar a casa do mestre, como diz a Audre Lorde, mas nunca vai conseguir derrubá-la. Ele acaba, ironicamente, fortalecendo as mesmas opressões que diz combater. Perfeito. E para fechar, vamos deixar uma provocação. Inspirada nessa veia construtiva da Bell Hooks, ela não era só uma crítica, ela queria construir. Com certeza. Ela falava muito sobre a necessidade de criar novas instituições baseadas em princípios feministas. Sim. Então, a questão que fica é, se o objetivo é uma transformação real e não só uma maquiagem no sistema, qual seria a primeira instituição que a gente precisaria construir do zero na educação das crianças, na mídia que a gente consome ou na nossa própria comunidade para colocar em prática um feminismo que realmente leve a sério as fraturas de classe, raça e gênero?